ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal e o Congresso esclareçam questões a respeito do chamado orçamento secreto para a nova audiência sobre o tema, já marcada para o dia 10 de outubro. Devem ser apontadas, por exemplo, quais foram as medidas do Congresso tomadas para maior transparência na solicitação de emendas de comissão para 2025 e quais as providências adotadas pelo Legislativo para que a destinação e indicação de emendas a estados e municípios tenha vinculação federativa. No despacho, o ministro afirma que as informações devem ser específicas, completas e precisas, de modo que se possa verificar o cumprimento das decisões do Supremo que visam ao fim do orçamento secreto. Mais de 80% do ouro produzido no Brasil nos últimos anos era ilegal. Uma pesquisa feita pelo Instituto Escolhas revelou que a produção do metal precioso caiu drasticamente após ações de combate ao comércio irregular. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes do levantamento. Nos últimos anos, a produção do metal brasileiro esteve entre as 10 maiores do mundo. Um resultado que parece positivo, mas que foi conquistado por uma exploração descontrolada e de forma predatória. As inúmeras operações contra o garimpo ilegal revelaram os prejuízos por trás de tanta riqueza. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a regra que presumia a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da empresa que comprava o metal precioso. A decisão serviu de base para que a Receita Federal intensificasse a fiscalização em todo o país, exigindo notas fiscais eletrônicas para todas as transações. A medida tornou muito mais arriscado o comércio ilegal de ouro. E esse novo olhar para os órgãos de controle em relação a essa cadeia tem sido muito importante, né, para que aqueles tradicionais compradores que se utilizavam dessas lacunas, né, para o esquentamento do ouro, passam por alguns obstáculos. Isso faz com que, de fato, a gente tenha um maior controle. A queda na produção afetou a exportação do ouro para a Europa. Segundo o Instituto, 94% do ouro brasileiro levado para o continente europeu tinha origem em terras indígenas e de preservação ambiental, o que é proibido. Pesquisa do Instituto Escolhas mostra que em 2022, os garimpos brasileiros produziram 31 toneladas de ouro. Em 2023, o volume caiu para 17 toneladas, uma diminuição de 45%. Este ano, até julho, a queda foi ainda maior. O país produziu 84% menos que no mesmo período de 2022. A maior redução foi no estado do Pará. Em 2023, o estado extraiu 57% menos que em 2022. Mostrando que as medidas que foram adotadas no ano de 2023 fizeram e tiveram um impacto significativo. O desafio agora é conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, buscando soluções sustentáveis para permitir o desenvolvimento das regiões de minério sem prejudicar a natureza e as comunidades locais. Isso passa por alguns mecanismos o mecanismo que a gente ousa dizer que é a solução é a questão da rastreabilidade do ouro. A possibilidade de estabelecer o rastreio do ouro já foi aprovada pelo Senado Federal e falta ser analisada pela Câmara dos Deputados para que, a partir de uma lei, seja possível o combate integral ao garimpo ilegal. A gente faça, aí sim, uma nova etapa desse combate à exploração ilegal, que são aquelas medidas que vão permitir definitivamente a gente precisar a origem do ouro que foi extraído. Ou seja, o Brasil está mostrando que quando o judiciário, o poder executivo e o legislativo se unem, os problemas que temos e que muitas vezes parecem graves conseguem ser devidamente resolvidos. O Supremo validou uma lei do município de Piracicaba, interior de São Paulo, que prevê a distribuição de absorvente em unidades de saúde. Para a maioria dos ministros da Corte, o fornecimento gratuito do produto para pessoas de baixa renda reforça a eficiência do poder público. As informações com a Evelyn Araújo. A lei municipal do ano passado criou o programa de fornecimento gratuito de absorventes higiênicos. A legislação de iniciativa do Legislativo local prevê que a distribuição deve ser feita nas unidades básicas de saúde, nos postos do Programa de Saúde da Família e nos centros de referência e assistência social.
A prefeitura do município, no entanto, entrou com ação pedindo que a lei fosse considerada inválida. O Tribunal de Justiça de São Paulo validou a política pública, mas considerou que o trecho que especificou os locais de fornecimento teria mudado as atribuições dos órgãos públicos, invadindo a competência do Executivo. No Supremo, o Ministério Público Estadual recorreu do ajuste e argumentou que a lei traz obrigações que se relacionam à prestação do serviço de saúde e apenas concretizam a política pública, além de ser um direito social constitucionalmente garantido. Em decisão individual, o relator, ministro André Mendonça, rejeitou o pedido, levando a um novo recurso. O caso passou a ser analisado, então, por todo o colegiado em sessão do plenário virtual. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, a lei municipal não alterou o cronograma da administração pública, apenas direcionou o fornecimento dos absorventes por unidades e órgãos de saúde já existentes e estruturados. Ficaram vencidos o relator e o ministro Nunes Marques. Uma coletânea sobre questões jurídicas no campo do entretenimento foi lançada aqui no Supremo Tribunal Federal. O prefácio é do presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Repórter Pablo Lemos. 30 mulheres especialistas na área assinam os artigos do livro Direito Autoral e Entretenimento, Novas Perspectivas Jurídicas. Ao todo, são 25 capítulos que oferecem uma análise abrangente das complexas questões envolvendo o assunto. A coletânea aborda temas que vão desde a necessidade de autorização prévia para o uso de obras musicais até os desafios contemporâneos impostos pela inteligência artificial e pelas plataformas digitais. A coletânea foi organizada pelas advogadas Ana Paula Borges Martins e Letícia Provedel. A ideia dessa obra veio no ano passado, fui convidada para falar no Dia Internacional da Mulher na Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e fiz um discurso. No meio do discurso, eu olhei para a plateia e só tinha mulheres na plateia. Falei, gente, a gente está falando para a gente mesmo, né? Assim, a gente tem que sair desse lugar e a gente tem que conseguir expressar nossa qualidade técnica, nosso trabalho, como que a gente consegue mostrar nosso trabalho. E daí foi a ideia de expressar o trabalho num livro impresso. O prefácio é do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Acho que é um livro que vem em boa hora para trazer reflexões importantes nesse momento em que nós todos estamos vivendo sob a égide da revolução tecnológica, da revolução digital, que transformou a comunicação social e a comunicação interpessoal no mundo de uma maneira geral, de uma certa forma afastando a intermediação que os meios de comunicação tradicionais faziam e permitindo o acesso direto ao espaço público, ao conhecimento e à informação. Há 3 dias das eleições municipais, o presidente do TSE pede tranquilidade e civismo no processo eleitoral. E a Justiça do Trabalho do Maranhão intensificações de combate ao assédio eleitoral nas empresas. Voltamos a instantes. Na última sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições municipais, no próximo domingo, a presidente, ministra Carmen Lúcia, falou sobre a importância de um processo eleitoral pacífico. A ministra lembrou que o voto é um direito constitucional e que as diferenças fazem parte de uma sociedade plural. O que os eleitores e as eleitoras colocarem na urna será apurado e o resultado apurado será proclamado no sentido dos eleitos. Este é um momento de tranquilidade democrática, de civismo responsável e de alegria. A gente não espera que as pessoas depositem os seus dissabores na vida ou ideológicos, diferenças que são, às vezes, o que nos enriquece. Não esperamos que haja práticas nem de ofensa, nem de violência, nem de inaceitação das diferenças, porque é dessas diferenças que nós realizamos a pluralidade, que é um direito constitucional de todo mundo. Nós somos uma sociedade que a Constituição afirma como plural.
E nesta reta final rumo às eleições municipais, a Justiça do Trabalho do Maranhão intensifica ações para inibir a prática do chamado assédio eleitoral nas empresas. Mais de 155 milhões de pessoas estão aptas a votar no próximo domingo nas eleições municipais, segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral. No Maranhão, 5.180.000 eleitores deverão comparecer às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Para evitar um crime eleitoral neste período, o Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão firmou parceria com o Ministério Público do Trabalho para uma atuação conjunta com as instituições e abordar ações preventivas para combater essa prática no dia da eleição. Nós estamos, então, no Ministério Público, um sistema de plantão, para receber denúncias que versem sobre assédio eleitoral nas relações de trabalho e, se for o caso, ajuizar as ações competentes. Segundo a presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão, a prática do assédio eleitoral no trabalho deve ser combatida para o crime não interferir no trabalhador na hora de escolher o candidato. Neste momento eleitoral, é fundamental que empregadores e gestores estejam cientes de que qualquer tentativa de coagir, intimidar ou influenciar o voto de seus funcionários configura uma grave violação da legislação eleitoral e trabalhista. O assédio eleitoral, que pode se manifestar de diversas formas, seja meio de ameaças veladas de demissão ou promessas de vantagens, fere o direito constitucional ao voto livre e consciente. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia executou mais de 360 milhões de reais em ações durante a Semana Nacional de Execução. Carolina Vasco tem as informações. Primeiro lugar no ranking de tribunais de médio porte na Semana Nacional da Execução Trabalhista. Este foi o resultado do TRT da Bahia, com a movimentação de mais de 362 milhões de reais. Uma justiça que investe fortemente em conciliação, em mediação, em diálogo entre as partes para que se resolva de uma maneira concertada, de uma maneira pactuada entre os maiores interessados, demandas que muitas vezes estão aí esperando solução há muito tempo. Porque o tribunal, como um todo, se empenhou bastante em fazer esforços e intensificar tanto audiências de conciliação, fizemos mais do que 5.000 audiências, mas também esforços em decisões em execução. O balanço do multirão divulgado pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista mostra que o TRT da Bahia ficou em 6º lugar no ranking geral. Foram 1.556 acordos homologados. O valor destes acordos foi de mais de 83 milhões de reais. 109 milhões de reais correspondem aos pagamentos liberados via alvarás. 32 milhões foram recolhidos para o INSS e o Imposto de Renda. Os leilões de bens renderam 1.300.000. E 44 milhões de reais correspondem aos precatórios e RPVs. 25 milhões vieram de outras formas de recolhimento e bloqueios. Durante a semana, 2 cooperações foram assinadas com o regional. Uma envolvendo o Ministério Público da Bahia, voltada para a troca de boas práticas, dados e soluções tecnológicas, e a outra envolveu o Grupo Carrefour, objetivando a implementação de uma rotina conciliatória. Hoje a gente está colhendo o fruto da Semana Nacional da Conciliação em maio. Em maio, o Carrefour esteve conosco no Sejusc 1, nós mediamos um grande processo envolvendo despedidas em massa, e a partir dali as conversas começaram, e várias tratativas, várias minutas, e hoje chegamos então a mais um termo de comparação de grande extensão. São soluções importantes, são razoáveis, trazem benefícios para os trabalhadores e para a companhia. A seguir, as informações sobre os julgamentos de hoje no plenário do STF. E ainda, Supremo lança guia ilustrado contra deepfake. A gente mostra já já.
Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a multa fiscal de 150% aplicada pela Receita Federal por sonegação, fraude ou conluio só é aplicável em caso de reincidência e deve ser reduzida para 100% do débito tributário. O processo trata da aplicação de multa em um caso de separação de empresas de um mesmo grupo econômico, com a finalidade de não pagar impostos, o que foi entendido como uma manobra para sonegação fiscal pela Receita Federal. Foi o que aconteceu com o posto de combustíveis da cidade de Camboriú, em Santa Catarina, multado no percentual de 150% do imposto devido pelo fisco, porque estaria configurada a irregularidade. O dono do posto entrou na justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região validou a multa. A questão foi levada a julgamento no plenário. O dono do posto alega que houve violação a artigo da Constituição que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, em razão da porcentagem aplicada para fixar a multa. Já a Fazenda Nacional defende que a gravidade dos delitos cometidos justificaria uma multa em patamar elevado. O recurso começou a ser julgado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. O relator é o ministro Dias Toffoli. Ele votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso e, assim, limitar a multa tributária por sonegação a 100% do débito, podendo ser de até 150% em casos de reincidência. Desde logo, como premissa adotada ao longo do voto, deixo claro que a multa tributária não é, em termos técnicos tributários, acessória da obrigação de pagar tributo. Com efeito, a multa tributária, assim como a obrigação de pagar tributo, são contribuições e obrigações principais. E esse é o modelo que é adotado em nosso país. Tradicionalmente, as multas tributárias são classificadas em 3 grupos: multas moratórias, multas de ofício, as quais abrangeriam as não qualificadas e as qualificadas, e multas isoladas. Os demais ministros seguiram a mesma linha do voto do relator, no sentido de reduzir a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% do débito tributário. Como a decisão do STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento, ficou definida a seguinte tese. Até que seja editada a Lei Complementar Federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9.430/96, incluído pela Lei número 14.689/23. Também acatada a proposta de modulação nos termos do voto do relator. Eu posso relê-la aqui. Propõe a modulação dos efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos ex nunc a partir da edição da Lei número 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da Federação até os limites da tese. Também na sessão de hoje, o STF fixou a tese sobre a possibilidade de recorrer de absolvição pelo Tribunal do Júri em contrariedade às provas. O texto final proposto é o seguinte, para a tese. 1. É cabível o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerado pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado e essa for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.
E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, lançou hoje um guia ilustrado contra as deepfakes. Alessandra Castro. O guia, disponível no site do Supremo Tribunal Federal, explica em linguagem simples e direta o que são as deepfakes, conteúdos falsos produzidos com alto grau de elaboração e com uso de tecnologia, além de explicar quais os principais tipos e formatos: vídeos, áudios e imagens. Em 18 páginas, o e-book ilustrado também conta como é possível denunciar as deepfakes e traz informações detalhadas sobre o programa de combate à desinformação do STF. Não vamos cair na armadilha das deepfakes. A educação midiática é ferramenta fundamental para construirmos um ambiente digital seguro, ético e democrático. As pessoas terem a consciência, examinarem o que estão assistindo e não repassarem acriticamente vídeos e informações é muito importante para o mundo não despencar nesse abismo de incivilidade que é a difusão do ódio, da mentira e da desinformação. E a plataforma STF Educa agora disponibilizou um novo conteúdo, o curso sobre segurança da informação para toda a sociedade. Repórter Carolina Chaves. A plataforma STF Educa oferece vários cursos de capacitações de graça e em diferentes áreas para qualquer pessoa. O curso Segurança da Informação, que estava indisponível, retornou com o conteúdo adicional LGPD e Metodologia de Gestão de Risco do STF. O curso tem uma carga horária de 22 horas aula. O material didático é interativo e permite a navegação e o acesso a diferentes recursos e em PDF. Um dos requisitos para ser aprovado é atingir a nota mínima de 70 no conjunto de 6 avaliações. O curso deve ser concluído em até 90 dias após a inscrição. A plataforma STF Educa já capacitou mais de 56 mil pessoas desde 2020 com temas jurídicos e para desenvolvimento profissional. A ferramenta disponibiliza cursos voltados para o direito, língua portuguesa e liderança. As inscrições podem ser feitas no site do Supremo. Termina amanhã o prazo para inscrição na audiência pública do Supremo sobre o Programa Escola Cívico-Militar do Estado de São Paulo. O encontro foi convocado pelo ministro Gilmar Mendes, relator de 2 ações apresentadas contra a lei do Estado, que criou o programa nas escolas públicas estaduais e municipais de educação básica. A audiência deve ser realizada no dia 22 de outubro e as inscrições devem ser feitas por e-mail no endereço eletrônico que está aí na tela. O objetivo do encontro é colher informações para decidir com mais segurança se o programa não fere princípios que envolvem a liberdade de aprendizagem, pluralismo de ideias e a gestão democrática do ensino. Veja a seguir: Supremo nega liberdade a um condenado por liderar organização criminosa que traficava armas. E no Rio de Janeiro, um homem é preso com R$2 milhões em espécie em estacionamento. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal negou liberdade a um condenado por liderar a organização criminosa que traficava armas. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a prisão está justificada com base na garantia da ordem pública. Reportagem de Evne Araújo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou o pedido de habeas corpus de Herbert Belo de Oliveira Araújo. O homem foi condenado a 43 anos de prisão no âmbito da Operação Pneu de Ferro. Em 2021, a Polícia Federal desarticulou um grupo investigado por tráfico internacional de armas. Pezinho, como era conhecido no mundo do crime, foi julgado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e já havia tido o direito de recorrer em liberdade negado em todas as instâncias anteriores. Ao rejeitar o habeas corpus apresentado ao STF, o ministro Alexandre de Moraes considerou, entre outros pontos, a ficha criminal de Herbert Belo, com registros de participação também em facções relacionadas ao tráfico de drogas. Na avaliação do relator, esses fatores indicam a necessidade da garantia da ordem pública. Polícia Federal prende um homem com cerca de R$2 milhões em espécie e investiga ex-integrantes da cúpula do governo do Amazonas por manipulação nas eleições em Parintins.
Confira estes e outros destaques de hoje. No Amazonas, a PF apreendeu R$20 mil em espécie com uma assessora parlamentar. Durante a ação, o parlamentar também passou por inspeção e assumiu que o dinheiro era dele. Foi instaurado um inquérito para esclarecer os fatos. Os dois foram para a Superintendência Regional. A Polícia Federal também fez operação para investigar ex-integrantes da cúpula do governo estadual suspeitos de manipular as eleições municipais de Parintins. Os investigados já foram exonerados. No Rio de Janeiro, a PF prendeu em flagrante um homem com R$2 milhões em espécie em um estacionamento no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a PF, o dinheiro seria usado para a prática de corrupção eleitoral. Também no Rio de Janeiro, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão para desarticular uma organização criminosa que cooptava pessoas para alistamento eleitoral ou mudança de domicílio eleitoral. No Pará, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão com o objetivo de investigar crime eleitoral de violência política de gênero contra uma candidata transgênero ao cargo de vereadora. O cumprimento dos mandados resultou na apreensão de aparelhos celulares e computador que serão analisados para embasar a investigação. O Superior Tribunal de Justiça definiu que data de vencimento de dívida deve constar em cadastro de inadimplentes. Quem tem as informações é Jafer Araújo. A gente sabe, existem momentos em que a vida financeira aperta e uma ou outra conta acaba vencendo. Se não for paga o quanto antes, o nome do devedor entra no cadastro de inadimplentes, como a Serasa. Esse tipo de banco de dados é usado pelo mercado para avaliar o risco de conceder um financiamento ou empréstimo ao consumidor. Se isso acontecer, a pessoa negativada tem direitos, como explica o advogado e especialista em direito do consumidor, Eric Avelar. O primeiro passo é o consumidor ter consciência de que ele precisa ser notificado, receber um aviso de que o seu nome está sendo incluído no cadastro. Se ele não receber a notificação, então aquele registro ele é indevido. Não pode permanecer mesmo que a dívida exista. Deve estar claro que ele é o devedor, o nome dele, portanto, e ele deve ser informado do valor exato da dívida, não atualizado, porque a dívida se atualiza diariamente e no sistema ele é cadastrado o valor nominal, o primeiro valor. E além disso, o consumidor o sistema deve informar ao consumidor qual é a data limite para que aquele débito, aquela dívida, fique registrada no sistema. Na 4ª turma do STJ, a maioria dos ministros decidiu que a data de vencimento dos títulos que foram protestados deve ser inserida no banco de dados das instituições mantenedoras de cadastros de inadimplentes. Segundo o colegiado, isso assegura a precisão das informações e garante o controle do prazo de manutenção dos registros negativos, que é de 5 anos. O caso julgado foi de uma mulher impedida de obter crédito devido à restrição do nome pela Serasa. Na ação, ela argumentou que faltavam informações como o nome do credor, o CNPJ ou CPF, endereço, tipo de título, numeração e, em especial, data de vencimento. No caso julgado, o relator do recurso especial no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, reconheceu que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige que as informações no cadastro de proteção ao crédito devem ser objetivas, verdadeiras e de fácil compreensão. No entanto, o ministro destacou que a obrigação de inserir todas as informações cabe ao tabelionato de protestos e não à entidade que mantém o cadastro de inadimplentes, como a Serasa, que foi acionada pela consumidora. Ainda assim, o relator ressaltou que a data de vencimento do título é considerada essencial na análise de risco de crédito e deve constar obrigatoriamente no banco de dados de inadimplentes para evitar que dados desatualizados não comprometam o acesso ao crédito por um período prolongado. E a 4ª turma do STJ também decidiu que os honorários podem ser fixados proporcionalmente ao mínimo legal no caso de exclusão de litisconsorte passivo, ou seja, da pessoa que faz parte do polo passivo de uma demanda judicial. Quem explica é Jéssica Castro. O colegiado reafirmou o entendimento de que, no caso de exclusão de apenas um dos litisconsortes do polo passivo da ação,
o juiz não está obrigado a fixar, em benefício do advogado, honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. O entendimento dos ministros foi o de que a verba deve ser arbitrada de forma proporcional. A quarta turma manteve a decisão do relator, ministro Marco Buzzi, que fixou em 6% do valor da causa os honorários devidos por um aposentado aos advogados da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, devido à exclusão da empresa do polo passivo de uma ação de revisão de aposentadoria que foi movida pelo homem. Os advogados da companhia pretendiam que fosse aplicado o dispositivo do Código de Processo Civil, segundo o qual o vencido deve pagar ao advogado do vencedor honorários fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. O ministro Marco Buzzi explicou que os limites citados pela defesa devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda e não em relação a cada parte vencedora. Ao citar diversos precedentes do STJ, o relator ressaltou que a fixação dos honorários de forma proporcional ocorre tanto quando há multiplicidade de réus ou autores, como quando há julgamento parcial da demanda. A Suprema Corte agora tem pontos de coleta de isopor descartado. E uma das empresas que fabrica esse material que é utilizado no STF, inclusive, instalou uma máquina de reciclagem numa cooperativa que virou parceira do tribunal. Quem mostra os detalhes é o repórter Pablo Lemos. O Supremo Tribunal Federal agora é parceiro da cooperativa Recicle a Vida. A instituição, fundada há quase 20 anos, fica em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela foi idealizada por um grupo de catadores e desenvolve um trabalho de conscientização com a comunidade, incentivando a coleta seletiva. Os nossos catadores, eles dependem exclusivamente do material reciclável que chega aqui. Então, esse material chega aqui através da coleta seletiva. Esses materiais chegam aqui para nós, é passado nas esteiras, como vocês viram. Elas selecionam esses materiais por cor, por especificação do material. E esse material ele é compactado, ele é vendido. Ao todo, são mais de 70 catadores. A maioria é formada por mulheres. Todo tipo de material, é papelão, é plástico, é seda, é plástico duro, essas mangaba, é todo tipo de material, ferro, alumínio, tudo quanto é tipo de material a gente separa. Aqui são promovidos ressocialização de pessoas, curso de capacitação e palestras para o público interno e externo. A Recicle a Vida recebe visitas de diversas instituições públicas e privadas interessadas em sustentabilidade. Uma delas foi de um grupo de servidores e colaboradores do STF. A partir de agora, o Supremo vai promover visitas periódicas para as pessoas conhecerem mais sobre o processo de reciclagem e se conscientizarem sobre a preservação do meio ambiente. Parceria nova, ela foi pensada no âmbito da nossa política de gestão de resíduos e da nossa política de sustentabilidade para alinhar tanto o pilar ambiental de diminuição de gases de efeito estufa dentro do nosso projeto Carbono Zero, o pilar social, né, de capacitar as pessoas, ressocializar, e o pilar também econômico, porque a reciclagem ela gera economia circular. Com essa parceria, todo o resíduo do Supremo com potencial reciclável vai ser destinado à cooperativa. Um dos materiais doados é o isopor, que é utilizado no restaurante e em outros setores do STF. Por meio de uma parceria, a fabricante desses isopores instalou essa máquina aqui na cooperativa para fazer a reciclagem desse material que vem do Supremo. O STF instalou pontos exclusivos de coleta de isopor descartado em diferentes locais. Daqui, todo o material segue para a cooperativa. A gente tem uma certa dificuldade, um certo gargalo na separação dos resíduos, porque o usuário, por vezes, é bem explícito lá no tribunal. Nós temos a lixeira do descarte dos secos e do descarte dos molhados, né? Que seriam os orgânicos indiferenciados. Se o usuário tivesse um pouco mais de atenção e zelo, facilitaria a vida das cooperativas e do planeta, por que não assim dizer, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Ótima noite para você.